noite, meus amigos, irmãos. Antes da gente dirigir algumas palavras, não poderia deixar de passar a oportunidade de agradecer a direção da casa pelo convite, mais uma vez. Agradecer também a cúpula espiritual da casa por, de certa forma, nos abrigar, conceder essa oportunidade de trabalho que todos nós necessitamos. Queria que vocês soubessem que é mais uma vez uma alegria estar entre todos vocês. Isso demonstra que nós espíritas estamos cada vez mais nos unindo na direção do bem e na propagação dessa doutrina que nos esclarece tanto e que nos proporciona a oportunidade de nos tornarmos pessoas melhores. Esse é o grande propósito. Bem, meus amigos, nós estamos fazendo um trabalho nesse final de ano, aliás, diga-se de passagem, que a gente já nem sabe se estamos no final desse ou no começo do outro, de tão rápido que passa. E às vezes faz o comentário, perdão, será que é porque passa rápido ou a gente está muito compromissado de forma que o tempo anda? Até um comentário interessante. Sim, a Câmara. Aliás, eu quero dizer para a Câmara que uma certa ocasião eu fui fazer uma palestra na UNEP e a dirigente, com muita galhardia, com muito cuidado comigo, ela não me alertou que eu estava deixando só o meu braço na câmera. E assim praticamente foi a palestra toda. Aí depois eu fui para o YouTube para ver, o meu braço estava bonitinho, o resto era só a voz. Então ela foi muito gentil, muito obrigado pela sua grosseria, mas foi bem assim. Então a gente tem que habituar com essa questão. Então dizíamos nós que o tempo passa tão rápido que às vezes a gente não se dá conta de fato. Vocês já repararam que quando a gente está com algum drama interior, alguma questão física, moral, algum problema, algum desafio, e a gente durante o dia fica consternado dentro daquela situação e o tempo parece que não anda, parece que está travado, né? Já quando a gente é convidado não sei se alguém tem algum preconceito, se já jantaram, mas de qualquer maneira, a gente coloca um belo churrasco, né, com boas iguarias, né? E a gente chega lá às 9, 10 horas da manhã e de repente a gente se dá conta olhando no relógio, nossa, já são 6 da tarde, né? Parece que o tempo andou rapidamente. Como a gente percebe, não é o tempo que está andando rapidamente, é a nossa consciência que comanda esse tempo, porque o dia não deixa de ter 24 horas, a semana 7 dias, o dia 24 horas, a semana, enfim, essas contas que a gente faz do tempo. É a nossa cabeça que manda. Quando estamos felizes, o tempo passa rápido. Quando nós estamos num regime de infelicidade, parece que está tudo travado. Por isso a gente tem a impressão que as coisas estão andando, mas é que nós estamos muito assoberbados. E assim não sobra tempo para mais nada. De fato, um dia de 24 horas está às vezes pequeno para aquele que se abastece de tantas coisas para fazer que, de fato, até para dormir está complicado. Dorme e acorda mais cansado do que quando foi se deitar. Bem, nós trouxemos, como dizíamos, o trabalho que estamos realizando nas casas que nos tem proporcionado a oportunidade de falar sobre justamente um alerta. Por estarmos no final do ano, está na hora da gente fazer um balanço do que foi o ano. Esse balanço, claro, Santo Agostinho se refere a um balanço diário. Nós, como espíritas, estudiosos, de fato, alguns irmãos aqui eu não tenho a felicidade de conviver diariamente, mas quero crer que todos nós temos contato com a doutrina já há algum tempo. E assim a gente vai caminhando nessa direção e vai percebendo que as coisas vão acontecendo de tal modo que a gente às vezes precisa fazer um balanço para ver, mas espera aí, o que eu estou fazendo com os ensinamentos que eu estou recebendo? Como a gente sabe, Paulo de Tarso fala isso, a proposta é que nasça um homem novo dentro de um homem velho, não é isso? Isso significa, em outras palavras, que a gente veio aqui para evoluir. O homem velho tem que morrer, embora ele exista ainda, porque nós estamos muito enraizados ao nosso passado, mas um homem novo tem que começar a se criar e a ter outro tipo de exercício na direção do bem. Esse é o conceito que a doutrina espírita nos passa. Aliás, o escopo da doutrina espírita ele é muito simples na nossa ótica. Temos que errar menos e acertar mais. No passado, não muito distante, pelo menos para mim, coisas infantis a gente cometia por falta de conhecimento. Hoje, com um pouco de consciência, que ainda não é nada sensacional, mas a gente observa que certas coisas eram infantilidades mesmo. Poderíamos considerar até uma certa ignorância, a falta do saber. E essa ignorância nos levava a cometer delitos, alguns pequenos erros, algumas pequenas falhas, que hoje, consciencialmente, a gente procura, ou deveríamos procurar, evitar. Esse trabalho que fazemos dentro de nós, ele precisa repercutir
como Jesus ensina num dos seus ensinamentos, que são tantos, ele diz que a gente não deve enterrar os nossos talentos. Eu acho que, se não todos, a grande maioria conhece a parábola dos talentos. Cada um de nós, com a nossa luta, está adquirindo talentos. Esses talentos fazem parte do patrimônio do Espírito. Mas imaginemos nós, irmãos, patrimônio nós estamos adquirindo. Basta, por exemplo, num dia tão simples como esse, a gente vai adquirir, esperamos, alguma questão essa ou aquela que talvez não tivesse clara no passado, que hoje a gente tem a pretensão de esclarecer. Mas imaginemos nós, se ganhamos um bom dinheiro com muito trabalho e temos o trabalho de escondê-lo debaixo do colchão, guardamos. Não podemos gastar, deixa guardado. Passado um determinado tempo, a gente percebe que o dinheiro está lá. E a gente percebe o que eu vou fazer. Quando a gente for dar conta do dinheiro, ele já não tem mais valor. Portanto, trabalhar para não usar o fruto do trabalho não faz sentido. Assim também é as questões doutrinárias, as questões de esclarecimento e de ensinamentos que o Cristo nos deixou. E são aí para ser usados. Infelizmente, para a grande maioria, quero crer que nós não estamos nesse círculo. Passaram-se 2017 anos, segundo o calendário católico, e a gente continua marcando o passo. Não é? Ou a gente é muito teimoso, ou a gente é surdo e cego, como ele falou, que tem ouvidos de ouvir e olhos de enxergar. O fato é que teimosos, com certeza, nós somos. Existe um dado de um livro da Sueli Caldas Schubert, chama-se Obsessão e Desobsessão, e que ela diz que nós, seres agregados a esse sistema solar, do qual a Terra está incluída, estamos indo e vindo há 40 mil anos. Observem, meus amigos, que número absurdo! 40 mil anos, vai ser teimoso assim não sei aonde. Não é? Então, se a gente fizer uma continha, e eu me atrevi a fazer uma continha dessa natureza, de estabelecer uma reencarnação de 80 anos, são só 500. Caramba! Não está na hora da gente tomar uma outra atitude, não. Conhecimento não digo que não seja, porque senão a gente não estava aqui. Porque só fica aqui quem cria uma certa afinidade. Então, meus irmãos, para a gente começar o nosso desenvolvimento, vou botar aqui meu aparelho que me ajuda. Nós vamos falar hoje do trabalhador espírita. E quando a gente fala em trabalhador espírita, talvez alguns possam pensar assim, então eu tenho que me filiar a uma casa espírita para ser um trabalhador espírita? Olha, meus irmãos, seria o ideal, porque a gente faz parte do movimento espírita e a gente sabe o quanto a gente é carente de trabalhador. Às vezes queremos estender as nossas ações e por falta de mão de obra a gente não tem. O que não é nenhuma novidade, porque Jesus também lá atrás disse, a seara é grande, porém são poucos os ceareiros. Então a gente nota que isso é uma carência de muito tempo. Dizem que Jesus escolheu 144 discípulos, só 12 se propuseram a trabalhar. Não é? Então a gente percebe que são um número exagerado. Então as casas espíritas precisam de trabalhador com certeza, para se envolver, para não sobrecarregar alguns, como sempre acontece. Falamos aqui da nossa casa Oswaldo Cruz, mas podemos falar do GU, que qualquer casa espírita que vocês consultarem os seus dirigentes, eles darão a mesma resposta. Nossa, nós temos dificuldade com o trabalhador. Frequentadores, temos alguns. Então, é verdade, não podemos deixar de falar sobre isso, que a casa espírita oferece oportunidade para que o trabalhador se desenvolva e possa fazer um pedaço daquilo que se predispõe a fazer, dentro do que ele de fato pode dispor. Mas também não é menos verdade que não precisa estar dentro de uma casa espírita para ser um trabalhador espírita. Nós temos tantas e tantas condições para fazer por isso. Uma delas a gente sabe de cor e salteado. O exemplo é o maior de tudo, né? Dizem que o exemplo cobre a multidão de pecados. Então, se nós fizermos pelo exemplo tudo aquilo que nós aprendemos, com todos os esforços que nós pudermos despender, nós estamos diretamente, nem indiretamente, trabalhando pela doutrina espírita. Porque nós estamos fazendo com que as pessoas enxerguem o que até então elas não estavam enxergando como nós no passado. Os nossos exemplos, então, são fundamentais. Obviamente que quando se fala nessas duas questões, de trabalhar na casa espírita e dar o exemplo, não fica só restrito a isso. Existem outras condições mais que, evidentemente, falaríamos aqui em diversos exemplos. Então, meus irmãos, a convocação que a doutrina espírita nos faz é que nós trabalhemos pela doutrina, achemos uma condição, um momento, alguma forma de poder colaborar. Claro que nem todo mundo tem, mesmo talvez, um pouco de habilidade para fazer esse papel que hoje talvez a gente faça aqui de forma modesta, que é distribuir pela palavra.
Mas o exemplo faz, a paciência faz, a tolerância faz, a caridade faz, a renúncia, a abdicação ao bem, ao caminho reto que a gente precisa escolher também faz. Então percebemos que não vai te faltar oportunidade para a gente ser um trabalhador espírita. Vamos caminhar um pouquinho então aqui. Vamos lá. Está dando para enxergar bem lá em cima, gente? Senão eu peço para apagar todas as luzes. Pedir, aconteceu. A gente faz uma indireta, né? Se quiser ouvir. Como a gente tem intimidade, aí eu falo um pouco grosso, vocês não se espantem não. Aliás, que eu falo grosso... Bom, vamos lá. Isso, evidentemente, que é só um ato de ilustração que a gente já tem conhecimento. Mas como nós estamos caminhando nesse sentido, o espírita é o que tem relação com o espiritismo. É adepto do espiritismo, aquele que crê na manifestação dos espíritos. Bom, seria esse o conceito, né? Mas a gente ouve falar que tem espírita que não acredita em espírito. Aliás, tem espírita que tem medo de espírito. Por acaso eu estou falando com alguém? Não. Se aparecesse agora um espírito aqui, como é que seria o assunto? Não, meu amigo, quem vê o bom e o ruim. Eu vou até aproveitar para ilustrar. Uma ocasião, eu lá na nossa casa, além de encher os ouvidos das pessoas, como eu estou fazendo aqui, a gente também tem a responsabilidade de dirigir a casa e de ser doutrinador. E vocês sabem, talvez alguns tenham conhecimento, que o doutrinador ele tem a responsabilidade de conversar com os espíritos. Por isso eu não tenho medo de espírito, tá, gente? Eu os respeito, é diferente, tá? Então, conversando com os espíritos seria muito útil para mim poder ver os espíritos, né? Identificar para eu poder conversar melhor, aquela história de dirigir a palavra certa ao espírito. E eu fui fazer uma queixa ao nosso mentor espiritual, uma queixa velada, disfarçada, como se isso fosse possível perante o espírito, né? E disse aí, pois é, irmão, você sabe, eu tenho isso, tenho aquilo, coisa e tal. Pô, seria tão bom que eu pudesse, na mesa mediúnica, ver os espíritos. Ele falou, olha, irmão, não é tão difícil assim, porque isso é uma faculdade que você desenvolve. Só tem uma coisa, você vai ver o bom e o mal. Eu falei, não, pô, deixa do jeito que tá bom assim mesmo, eu vou tocar do jeito que tá. Porque eu só queria ver o bom. Aliás, não estou falando nada demais aqui, né? Para ver, quem sabe Jesus, Chico, Emmanuel, seria ótimo, né? Mas ver o outro, a gente sairia pela porta, nem sei como é que seria. Aquela porta ficaria estreita. Muito bem. Então, meus irmãos, essa questão da gente visualizar para poder acreditar, ela não é de hoje. Então, lá no livro do Evangelho, onde diz assim, os bons espíritas. Então, esse é o primeiro critério que a gente reconhece um bom espírita, é pela sua transformação moral. Bom, um bom espírita, um estudioso, ele prima pela sua transformação moral. Volto a repetir, gente, não é fanatismo, é de acordo com as suas possibilidades. Tá, gente? Porque eu acho que perfeito, eu não saio daqui. Eu vou sair melhorado, perfeito eu não consigo. Porque viver literalmente dentro dos ensinamentos evangélicos, eu considero, nesse momento da minha evolução, muito complicado. Não devo confessar que em alguns momentos da minha vida cotidiana eu escorrego na maionese. E depois me pego, caramba, eu sabia que não devia ter feito isso. Mas já fiz. Mas aí Jesus vem ainda dar uma abanadinha, né? E diz, não tem problema não, meu filho. Cai, levanta, eu estou contigo até o fim. E também é reconhecido pelos esforços que emprega para domar suas inclinações mais. Bom, aqui tem um consolo que eu não sei se nós percebemos, que vai diretamente ao que eu acabei de falar. Os espíritos, no caso, a espiritualidade que ditou, ou melhor, ajudou Kardec a codificar, sugere que para nós, nesse momento da nossa evolução, nós precisamos tão somente domar as inclinações. É diferente de vencer. Então, aquele que considera o Evangelho muito difícil de ser vivido, eu lhe dou inteira razão. Mas se esforçar para vivenciar, pode, não pode? Muda tudo, não muda? No entanto, nos compromete muito mais. Não é? Porque o que eu julgava impossível, já coloquei uma barreira na minha frente, agora eu vejo que se eu reunir as minhas forças, eu posso andar um pouco. A velocidade, a quantidade de quilômetros, cada um vai determinar naquilo que vai caminhar. Então esse é o primeiro imperativo do verdadeiro espírita. E aí a gente vai brincar um pouquinho, mas de repente é uma brincadeira séria, a gente vai perceber que tem muito espírita do Paraguai por aí, não tem? Não é? É muito interessante. Eu, aliás, dizia isso ontem, eu não sei onde é que eu fiz palestra ontem, onde é que foi, não sei. Então, também não importa.
Estou ficando velho, estou ficando esquecido. Preciso tomar B12. Então, eu dizia ainda isso lá, né, gente? Dentro da casa espírita é tudo uma maravilha, não é beijinho, abraço, é tudo muito fraterno, tudo muito... Aí a gente vai ver, reparar a espiritualidade, ver isso, né? Que fora da casa espírita, nossa, tem cada uma decepção no lar, no trabalho, na convivência social, né? O verdadeiro espírita, meus irmãos, ele está lá do lado de fora, ele não está aqui dentro, não. Aqui dentro todo mundo é cordato. E é ótimo que seja assim, porque é um ótimo berço. Mas a gente precisa estender isso às nossas demais relações. Senão nós somos um espírita do Paraguai, ou seja, aquele que tem um teorzinho de verdade, mas não é verdadeiro. Né? E aí a gente fica, como diz o capítulo 21 do Evangelho, sendo um falso Cristo e um falso profeta. A gente percebe que isso nos enche um pouco de responsabilidade. Aquele que pode ser, com razão, qualificado de verdadeiro e sincero espírita, está num grau superior de adiantamento moral. Então, lá fora a gente vai reparar as atitudes do cidadão que se diz espírita convictamente e vai ver se ele corresponde àquilo que de fato ele acha que é. E esse tipo de análise não cabe a ninguém criticar. Cabe a nós termos a capacidade de olhar para dentro e ver se o nosso comportamento é compatível com aquilo que a gente entende, aprende e aceita como certo. É uma responsabilidade muito interessante. O espírito é que domina mais completamente a matéria, o que dá uma percepção, mais clara do futuro, não é? Então, se a gente começar a viver como espírito, a gente vai combater da melhor maneira que puder as nossas condições negativas e vai começar a dar vazão às coisas positivas que moram dentro de nós, porque elas moram. Elas estão aí. Nós não podemos esquecer que nós fomos criados em imagem e semelhança, não é isso? Jesus vai mais adiante e diz assim, vós sois deuses em miniatura. E aí, para não nos desiludir, porque às vezes a gente se sente fraco diante das nossas condições, ele diz mais ainda, o que eu faço vocês podem fazer e muito mais. Pô, então eu tenho as qualidades dele, eu só não estou sabendo usar. E elas estão em mim. Eu fui criado simples e ignorante, mas com um potencial divino, que eu preciso fazer com que ele vá emergir de dentro de mim. Vou dar um exemplo material para vocês, me perdoem mais uma vez, vou falar na parte alimentícia, mas vocês não se preocupem. Feijão é uma delícia, não é? Não é unanimidade, eu sei, mas é muito bom. Então um feijãozinho vermelhinho, então, agora eu vou aguçar mesmo a fome da moçada. Um feijãozinho bem feitinho, né? As mulheres que pilotam um fogãozinho, com todo respeito, sabem como se prepara. Bota lá, o feijão vai misturando, aí vai dando aquela aguinha por cima. E o que acontece com o feijão? Ele desce, não desce? Ele fica lá embaixo. Tá? Então, a gente que não é bobo nem nada, pega um pãozinho, molha na aguinha do feijão, que é uma delícia. Mas se você quiser, de fato, se saciar com a substância do alimento, o que precisa fazer? Precisa mexer para o feijão subir, porque ele vai ficar lá. Perceberam o que eu quis dizer? Se nós não mexermos nas nossas atitudes, as coisas boas vão ficar lá embaixo. E abafadas pelas coisas negativas, uns mais, outros menos, que chega até a alimentar as nossas saciedades materiais, mas deixa de nos alimentar como espíritos. Então, é bom que nós saibamos que todos nós, dentro de nós, moram as questões principiantes do poder divino. Estão lá. E que nós precisamos ter o trabalho de mexer isso. E aí nós vamos nos saciar. Como a gente percebe, de fato nós temos esses talentos a serem explorados. Uns mais, outros menos, a própria parábola explica essa questão. Ele, o espírito, é verdadeiro, não do Paraguai, é tocado no coração. Também a sua fé é inabalável. Eu preciso olhar o relógio porque eu falo um pouquinho mais e o tempo eu não quero aproveitar. A fé é inabalável, meus irmãos, a verdadeira fé é testada nos momentos difíceis da vida, viu? É nesses momentos que a fé é testada. Quando está tudo bem, quando nós estamos em abundância, a gente agradece a Deus pela abundância. Mas alguém aqui já agradeceu a Deus pelos momentos difíceis, porque ali está a oportunidade do resgate? E como é que a gente agradece a Deus? Com palavras? Tem uma palavrinha que é fundamental para isso. Resignação, que não gera revolta, descontentamento, descrédito
e não gera depressão, que é a estagnação diante do problema que tem que enfrentar. E com isso você se move. Quando você se movimenta, você diz assim, eu acredito. Você pode até estender e dizer assim, eu tenho fé. Tamanho não importa. Cada um vai movimentar a sua fé do tamanho que ela reside dentro de si. Então é nos momentos difíceis, meus irmãos, em que a nossa fé é testada. E dificuldades, quem não as tem? Quem não as teve? Quem não as está tendo? Não é? Todos nós, em qualquer natureza. Isso é absolutamente característico ao plano que nós estamos vivendo, um plano de provas e expiações, onde dor e sofrimento são mais constantes do que paz e felicidade. A gente percebe que termina um momento de bonança e logo vem um desafio, que a gente administrando com consciência, e a doutrina espírita nos fortalece nesse sentido, logo aquilo passa e a gente vê um momento de bonança de novo. Não é assim? Daqui a pouco a gente pensa que agora acabou, a gente caminha mais um pouquinho, aí vem um outro desafio numa outra natureza. Então, meus irmãos, é uma normal, nesse plano de provas e expiações, que as coisas aconteçam dessa maneira. Bem, quero crer que aqui, isso, deixa eu me orientar por aqui para mim não me perder aqui. Desculpa, você está aqui. Bom, então o trabalhador espírita, meus irmãos, ele precisa se movimentar de alguma forma, tá? Eu trouxe aqui uma mensagenzinha, trouxemos, que eu gostaria que vocês identificassem a voz, se possível fosse. Só está aqui. Oi? Não, eu digo, não está aí nos alto-falantes. Vai ligar? Eu volto ela para eles ouvirem. Cabo. Vai tomar contato? E eu trouxe as minhas caixinhas de som, deixei lá no carro. Pensei nisso. Deu? Aí tem entrada? Não, ele está rodando. Acho que ele parou. Não, está rodando. Normalmente a gente usa... Eu acho que a gente vai ter que, infelizmente, privar-nos dos vídeos que trouxemos. Bem, vamos adiantando então, para que a gente possa aproveitar melhor o tempo. Mas aí eu vou ter que mexer aqui. De fato não vai funcionar não. Posso tirar aqui, Carmen? Posso tirar? Não está passando não, só está saindo no computador.
Vai? Agora, infelizmente, Ah, tá. Tá, então vai ficar sem áudio, né? Tá. Bom, meus irmãos, nos perdoem a nossa falha, mas não faltou boa vontade. Então, prossigamos no nosso raciocínio. No livro do Evangelho ainda, agora no item 5, na missão dos espíritas, estamos falando a todos nós, o espírito Erasto deixa uma mensagem que nos convoca também ao trabalho. Então ele diz lá: ó verdadeiros adeptos do espiritismo, sois os eleitos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. Isso significa que a gente não deve guardar esses talentos, a gente deve, da medida do possível, distribuí-los da melhor forma que nós pudermos. A hora é chegada em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis, que são de pouco valor, ide pregai, os espíritos do alto estão convosco, ide, Deus vos conduz. Então a gente observa nesse chamamento que Erasto nos fala que alguns hábitos que são agregados ao material, talvez a gente possa rever para ser útil na vida espiritual. Jesus disse em um dos seus ensinamentos, em resumo, que nós somos dois em um. Quando ele diz, o que se faz na terra será refeito no espaço, o que faz no espaço será refeito na terra. Ele deixa claro que nós somos carne e espírito. Ora, se somos carne e espírito nesse momento, nós temos duas tarefas a realizar. Não seria uma coisa vaga. Temos a tarefa material, o trabalho material, que é importante, ninguém pode viver sem ele, não é fato? E temos o trabalho espiritual. Esse trabalho, para nós que estamos nos esclarecendo, é preciso que seja colocado em prática da maneira, volto a repetir, melhor que nós pudermos. Não se pode chegar depois que terminar essa vida corporal, do outro lado da vida, ao fazer o balanço, ao examinar o nosso planejamento espiritual, dizer igual aquele que recebeu um talento. Eu tinha medo do Senhor, enterrei o seu talento, aqui está o seu talento de volta. Quer dizer, nada fez espiritualmente, fez só materialmente. Então, o que disse, vai e volta, vá ao plano de ranger, prova de ranger de dente, onde terá dor e sofrimento, enfim, essas questões todas. Então, nós precisamos realizar esses dois trabalhos. Não podemos deixar chegar lá em cima, como foi dito, ter um pronto e o outro por fazer. Vamos ter que repetir a reencarnação. Volto a repetir, meus irmãos, talvez alguns não tiveram percepção do que falamos inicialmente. Não é necessário, embora seja ótimo, a gente trabalhar na casa espírita de alguma forma. Se exercendo a mediunidade, exercendo a organização da casa, um trabalho administrativo, enfim. Trabalho é o que não falta, mas não necessariamente precisa ser um trabalhador espírita dentro da casa espírita. Precisamos colocar, sim, em movimento os ensinamentos que nós estamos tendo a oportunidade de entrar em contato. Isso é fundamental. Não cometamos mais esse erro. Falamos ainda há pouco em Sueli de 40 mil anos, de 500 reencarnações. Talvez no passado nós cometemos o mesmo engano. Achávamos que intelectualmente saímos daqui, estaria tudo bem. Sabe, tudo bem, agora só que ensinamento sem prática é apenas um adorno de uma inteligência fértil. Não tem utilidade. Estuda, depois não vai praticar a profissão, ficou só com um legado intelectual. Não colocou em movimento, não vai tirar dele nenhum proveito. Muito bem. Falareis, diz ele, como nenhum orador fala. As populações atentas acolherão com alegria as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Sempre haverá conosco, aliás, ele mesmo fala isso, e nele viremos e faremos a nossa morada. Todas as pessoas que se movimentarem na direção do bem terão o apoio da espiritualidade amiga. Sempre estará acompanhado, assim como também na direção do mal, a gente sabe disso. Mas a nossa escolha é diferente. Nossa escolha é na direção do bem, portanto, estaremos sempre bem amparados pela espiritualidade, principalmente inspirando com base nos conhecimentos que nós estamos adquirindo e está lá no nosso depositório, ou seja, no nosso embornal espiritual, à nossa disposição. Que no momento certo, pelo nosso esforço, nos é lembrado para puxar e para usar. As vossas palavras, então, serão de consolação, fraternidade, esperança e de paz, devidamente embasado e ajudado por esses amigos.
E depois, e agradecer a Deus pela tarefa gloriosa que Deus vos confiou. Mas meditai que entre os chamados, muitos se extraviaram, ou vai a vossa rota e seguir o caminho da verdade. Ainda há pouco em off conversávamos com um amigo aqui, e estávamos citando, não com o nome, mas um exemplo dessa natureza. Às vezes a gente desvia da rota, que lá na frente a gente vai ter que novamente tomar, porque é o caminho reto. Não é? Eu costumo dizer que a doutrina espírita, para a gente não ser presunçoso, ela não é a melhor das doutrinas, e de fato a gente não pode ter essa concepção. Mas digo para vocês com toda certeza e sem medo de estar sendo presunçoso ou sendo infeliz nas palavras. É o caminho mais reto. No entanto, o mais difícil. Porque nós entramos em choque conosco mesmo. Nós vamos descobrir dentro da doutrina espírita que o maior inimigo que eu tenho sou eu mesmo. E que a minha luta não é com ninguém, a minha luta é comigo mesmo. Não é? Então a gente percebe que de fato é um grande desafio, e eu louvo a todos vocês nesse momento por quererem encarar esse desafio e agregar conhecimento para que amanhã, quando a vida nos pedir, possamos nós, então, ter, como foi dito, um depositório onde possamos lançar mão e fazer as coisas da melhor maneira que pudermos na direção do bem. Esse é o legado da doutrina espírita. Nenhum mistério, nenhum segredo, porque ela nos dá o livre-arbítrio de agir, no entanto, nos chama a atenção em relação a essa que nós estamos conversando. Bom, vamos caminhar. Bom, disse a vocês que o trabalhador espírita, e está dito por Erasto, se ele de fato precisar e ter essa consciência de caminhar na direção do bem, ele vai ter que renunciar a algumas questões fúteis, como disse aqui. Questões sem valor, muito agregado, que às vezes a gente não faz. É muito comum, não é nosso caso com certeza, chamada a seara do mestre, no momento em que o lazer se apresenta, a gente renunciar às questões da casa espírita, se dedicando ao lazer. Uma casa espírita, meus irmãos, séria como é a caso dessa aqui, ela trabalha 24 horas por dia. Claro que não nos está sendo pedido que nós viremos à noite aqui trabalhando dentro da casa espírita, mas que nós possamos, com a nossa moral em elevação, deitar a cabecinha no travesseiro e dizer: Senhor, hoje eu consegui me conduzir bem no meu dia. Santo Agostinho recomenda, falamos isso. Portanto, estou à disposição. E vamos embora. Sai do corpo físico, 2 espíritos estão nos acompanhando e eles nos levam. Uns para ensinar, outro para ser útil. As obras de André Luiz contam isso com fartura, eu não preciso ser repetitivo, mas é preciso que eu esteja bem comigo mesmo, e entendendo de que posso ser útil nesses momentos. Esse é um trabalhador espírita, que não trabalha na casa espírita, mas ele trabalha depois do sono, e ele trabalha, como foi dito, depois disso. Mas é preciso que ele renuncie. E, no caso mais específico, renunciar às próprias imperfeições. Caibá de Souza Schutel, é um dos escritores dos quais eu me afino muito. Não sei se vocês conhecem a trajetória de Caibá. Caibá é considerado o bandeirante do espiritismo no Brasil. Ele fundou uma das primeiras casas espíritas no Brasil, foi na cidade de Matão, em São Paulo. Saiu do Rio por questão de saúde, foi morar em Matão por conselho médico. E lá, agregando-se, ou melhor, afinando-se com a doutrina espírita, importou os livros da França. Lá começou a difundir. Quem for ler a biografia dele, por exemplo, vai ver isso lá. E ele tem uma linguagem muito simples de ensinamento, embora muito rude, muito rudimentar mesmo, muito sério, chamando a atenção dos nossos brilhos em relação a cumprir aquilo que faz. Então, na parábola dos trabalhadores da vinha, que nós já citamos algumas vezes, ele faz algumas questões para deixar a gente bem claro sobre a responsabilidade que nos envolve na direção do trabalho. As condições especiais para os trabalhadores da última hora são perseverança, desinteresse, boa vontade e esforço. Essas são fundamentais na ótica dele. E, de fato, ele tem razão. Não podemos desistir, temos que olhar pelo lado espiritual, temos que exercer a boa vontade e nos esforçarmos quando isso for nos pedido. Porque às vezes precisa, né? Às vezes você precisa anunciar um aniversário, uma festinha, um trabalho, uma questão, porque você já tem um compromisso com aquilo que você resolveu fazer. Os bons trabalhadores se distinguem por estas características, ou seja, por essa individualização. Tem o mercenário, que é o interesseiro, que trabalha pelo salário.
Lá nos trabalhadores da vinha a gente vê isso, né? Os primeiros foram combinando o salário, os últimos nem salário combinaram. Não queriam saber nem quanto tempo tinha de trabalho. Eles queriam trabalhar, não é? E depois o que aconteceu, a gente lembra, né? Eles foram com o mesmo salário daqueles que combinaram alguma coisa de receber. O verdadeiro operário trabalha por amor à causa. Esse é o trabalhador que a doutrina espírita procura. Tem muitos que, não é o nosso caso, deixo claro novamente, que vão à casa espírita quando precisam. E depois se afasta, porque de fato não é fácil mesmo não. Encarar as verdades que a doutrina nos deixa não é uma tarefa muito agradável para o ser humano, não. Os espíritos ficam às vezes assustados. Então, se dirige à casa espírita quando precisa, e deixa eu ir lá porque o negócio está feio, deixa eu tomar um passe, porque deixa eu dar uma melhorada nessa situação, e corre lá e toma o seu passe, depois ficou bem, porque também nós não somos ruins de todos, não precisamos receber o mal sempre, o bem também nos acompanha, porque somos filhos de Deus e irmãos de Jesus, a gente fica um período bem, daqui a pouco toca uma dor de barriga de novo, a gente corre para a casa espírita de novo. Como a gente percebe, uns vêm por interesses, em atender às suas próprias questões interiores, e outros vêm por amor à causa. A gente vê pessoas dedicadas a amor à causa. É isso que Jesus precisa. Por isso disse a vocês, eram 144 discípulos, Jesus escolheu 12, porque eram os que tinham boa vontade. E ainda assim, vou lançar um consolo para todos nós, todos eles o negaram. Então, o que quer dizer com isso? Que a gente tem as fraquezas. Em determinado momento, pode ser que a gente fraqueja. Mas aí vem um ditadinho que chama a nossa atenção nesse sentido. E diz assim, fraco não é aquele que cai, fraco é aquele que fica caído. Portanto, nós vamos tropeçar algumas vezes pela nossa imperfeição, pela nossa incúria, pela nossa invigilância, na nossa trajetória. Mas isso não significa que é o fim do mundo e que eu não tenho condições de ir lutando, eu possa me colocar novamente a caminho. Esse é o verdadeiro trabalhador. Esse é aquele que tem amor à causa. Então não há de ser as questões que a vida nos coloca de dificuldade que nos vai afastar da seara do Mestre. Não, nós vamos lutar para superá-los. Por trás disso tem uma palavrinha que nós vimos no início, chama-se renúncia. Né? Vamos prosseguir então. Assim, em todas as ramificações dos conhecimentos, há escravos do dinheiro e há operários do progresso. A gente já falou. O materialismo, a materialidade, a ganância pelo ouro, fizeram na época em que nos achamos mais escravos do que a vinha arranjou, mais obreiros. De fato, não há muito negar, pelos números que citamos ainda há pouco, a gente vê que a gente está nesse vai e volta, mesmo tendo conhecimento, há muito tempo. Isso determina que, de certa forma, nós estamos ainda lá atrás, dando muito mais a valor do que as coisas do Espírito. Senão, nós estávamos já libertos dessa condição, muito embora possamos encarnar como missionários, como resgates mais profundos, ou para aumentar a nossa evolução. Por isso, grande é a seara, que é o campo de trabalho, e poucos são os trabalhadores. Então, a gente chega à conclusão, dentro desse raciocínio, que a vida material exerce um peso muito grande sobre a vida do espírito. E quando a gente desencarna, então, a gente dá conta disso. Eu preciso falar no número, a gente é muito chegado a número, até pelas pesquisas que são feitas. Uma citação espiritual feita por Modesto Cravo, que foi um médium mineiro desencarnado que hoje vive no Hospital Esperança, que é administrado por Eurípides Barçanufo, a pedido de Bezerra de Menezes. Então ela dá um dado muito interessante, que hoje, nesse sistema solar no qual a Terra está agregado, nós somos 35 bilhões de espíritos. Fizeram a conta? 35 bilhões de espíritos vivendo nessa psicosfera. Caramba, nós somos só 7 encarnados. O que significa isso? Que 35 estão por aí. Cada vez que eu lanço um pensamento, no mínimo 4. Como é bom a gente vibrar nas condições superiores, tomara que não seja 4, seja 8, 12, 16, 20, vai por aí afora. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado nessa vibração que a gente provoca pelas nossas reações do pensamento. Porque imediatamente vai se afinar conosco um desses 28 bilhões de desencarnados. E dependendo do que for, a gente já sabe o que isso pode representar para todos nós. Continuando. Bom, essa está lá no ensinamento do mestre, lá no capítulo 20.
Porque o reino dos céus, então, é semelhante a um pai de família que saiu ao amanhecer para contratar trabalhadores para a sua vinha. Traduzindo isso daqui, desde o início da cristianização, desde os tempos de Moisés para cá, por exemplo, quando Jesus veio e veio dar continuidade agora com amor, nós estamos sendo convocados a raciocinar e escolher o próprio caminho. Verdade absoluta, não? Nós temos um livre-arbítrio, podemos escolher, mesmo sabendo que direção nós vamos tomar, é de nossa responsabilidade. Então ele está esperando que essa consciência desperte para a gente trabalhar na evolução daquilo que a gente chama hoje de doutrina dos espíritos, ou espiritismo, ou doutrina espírita, não importa. A denominação não importa, o que importa é a finalidade. Finalidade de dizer para nós que nós somos espíritos, e como a gente sabe, isso aqui é um momentinho na nossa vida. Lembram das 500? Pois é, essa é uma das 500. Que eu espero que não seja 502, 503, 504, cada um vai fazer o seu exercício. Então esse momento precisa ser entendido como a oportunidade de evolução que nos foi concedida, apesar do nosso passado não muito cristão. Que a gente agora pare para pensar. Então, os verdadeiros espíritas estão sendo chamados a divulgar as verdades do Espírito. Porém, é preciso, antes de tudo, viver essas verdades. É necessário a renúncia aos maus hábitos, às ocupações sem utilidades reais, a preguiça, a comodidade, a má vontade, para que tenham, então, direito ao salário espiritual. Remuneração é esta que o espírito terá conhecimento ao voltar à pátria espiritual. A gente vai lembrar direto do filme do Nosso Lar. Eu não me lembro o nome daquela senhora. Lembra que foi pedir ao instrutor de André, que se alguém souber, por favor, pode me ajudar. Não me atinge muito o nome. Ela foi pedir que ela precisava vir à Terra para ajudar o filho que estava enfermo, que estava com problemas sérios. E a gente lembra qual foi o diálogo. Muito bem, minha irmã, perfeitamente. Quantos bônus horas você tem para merecer esse crédito? Ah, mas... Ué, minha irmã, botaram no banheiro, o banheiro eu não limpo. Então, tá bem. Mas botaram para tomar conta de cama dentro do hospital. Ah, eu ia sujar minhas mãos e ter aquele sofrimento. E assim enumerou uma série. Bem, minha irmã, então você não tem talento nenhum. Foi te oferecido trabalho e você recusou a todos. Lamento, meus irmãos. Agora eu vou usar uma expressão do nosso tempo. A senhora está dura. Não tem dinheiro para comprar nada. Não é? Então, lamento, não vou poder atender o seu pedido. Claro que o ser que estava aqui não deixou de receber uma assistência, na medida do possível, mas ela mesmo não pôde fazer nada. Esses são os talentos que a gente precisa adquirir, que o trabalho nos dá, para a gente não chegar lá em cima falidos, sem obras a realizar. Viu, meus amigos? Vamos lá. Fora dessas verdades, o espírito ouvirá da própria consciência ao voltar aos planos espirituais. Afastai-vos de mim, vós que praticais obra de egoísmo. A gente percebe que a grande parte da humanidade vive bem para ela mesma. Ela não se preocupa com as duas palavrinhas mágicas que são compostas de um plano de regeneração, no qual nós já estamos engajados nessa transformação desde 1857 com o lançamento do Livro dos Espíritos, que é fraternidade e solidariedade. Enquanto isso não se fizer, esse mundo não sairá de provas e expiações e definitivamente se transformará num plano de regeneração. Precisamos amar-nos, não é isso? Ou pelo menos respeitar-nos. E ninguém estará feliz em ver eu bem e o outro mal. Isso não pode acontecer. Infelizmente, cada um, na grande maioria, só olha para o seu umbigo. Bom, aqui, irmãos, era um videozinho que a gente trouxe, mas a gente não conseguiu, vou ter que pular aqui, tá? Vocês me perdoem. Bom, adiantei a vocês que a nossa grande briga como trabalhador espírita, não para todos, mas para uma boa maioria, é justamente o peso da matéria. Há uma briga entre matéria. Na hora de preferir, boa parte prefere a vida material e vai empurrando. Quando eu me aposentar, quando eu tiver a vida resolvida, quando eu resolver esse problema, aí eu vou me dedicar. E o tempo passa, a reencarnação acaba, a morte o convida, porque esse cidadão, ele não desencarna, ele morre, né? Ele veio com uma proposta, ele não vai se deixar desencarnar. Então, a matéria tem esse peso muito grande. Perdão. Dentro da evolução dos espíritos encarnados na Terra, duas responsabilidades o envolvem. A gente já falou isso lá atrás. Quanto ao trabalho, o trabalho material e o trabalho espiritual. Ambas consideradas como oportunidade de evolução. É bom que se diga que se vir a carne não fosse importante,
nós como espíritos ficaríamos no plano espiritual. Não precisava vir a carne. Ficaríamos lá, como muitos estão lá, 28 estão lá, como dizem, né? Não precisariam. Ora, se estamos aqui, é porque tem um grau de importância. E nós precisamos avaliar isso, se de fato nós não estamos dando um conceito muito maior à vida carnal do que à vida espiritual. Diria para vocês, sem crítica, mas como constatação, que a grande maioria está dando vazão à questão material. Não é fato? É só a gente observar, botando a carinha para o lado de fora da janela, vendo o jornalzinho na TV, e a gente vai ver como é que o ser humano está vivendo. Ele está vivendo pensando em sair daqui bem. Bem como, gente? Dá para levar isso, não? Então, as pessoas são cegas em relação a essa questão. No trabalho material, o homem precisa se esforçar para conquistar uma condição de vida material melhor. É fato, não é? Quando a gente quer adquirir um bem, a gente corre atrás mesmo, a ponto da gente até fazer hora extra, para que depois que a gente quite aquele débito que a gente assumiu por um bem que a gente vai adquirir, a gente se dê feliz. Puxa, valeu a pena trabalhar. Me esforcei pra caramba, me matei de tanto trabalhar. Puxa, mas conseguimos. Poder, meus irmãos. A recompensa será a tranquilidade e o conforto, proporcionais às oportunidades que são bem aproveitadas. Materialmente, ele pode ver o resultado do seu empenho. No entanto, para vencer materialmente, como foi dito, será preciso bastante esforço, muita boa vontade, além, às vezes, de alguns sacrifícios. No trabalho espiritual, o esforço, a boa vontade e o sacrifício são igualmente necessários. Não tem diferença nenhuma. Porque, então, a maioria dos espíritos encarnados ainda se recusa a evoluir espiritualmente. Então, disse os apóstolos a Jesus, aumenta-nos a nossa fé. O que nos falta, então? Fé que somos espíritos e que precisamos realizar também essa tarefa. Como é difícil, dizia ele, aos que confiam nas riquezas entrar no reino dos céus, orientou Jesus. E também, o que é elevado entre os homens é repelido diante de Deus. Na linguagem advocatícia, do qual eu não me formei nisso, dizem que nós somos fiéis depositários, não é isso? O fiel depositário é aquele que toma conta de alguma coisa, para depois prestar conta daquilo que foi dado a ele, para que ele pudesse administrar. Não é assim na vida material? Já que nós não podemos levar, nós somos fiéis depositários. Nós tomamos conta. E isso vai depender do que nós fazemos desse uso dessas questões que foram nos confiadas para nós prestarmos conta. Por isso nós estamos ainda várias vezes indo e vindo da matéria, pelo mau uso da vida material. Tantas atrocidades que estão acontecendo e com uma certa velocidade, eu acho que vocês já repararam com certeza, né? Deixa a gente até abismado, né? No entanto, será que isso é ao léu? Será que isso é em vão? Será que de fato isso não... Não é. Tem uma razão de ser que não nos conforta, não nos consola e nem nos agrada. Mas é justiça, meus irmãos. Nós temos que entender que Deus está acima disso tudo, não é fato? E que Jesus, como se diz agora popularmente, continua no leme. E que na lei de Deus não há injustiça, portanto temos que analisar tudo, embora não seja do nosso agrado. A tendência dos homens, ainda fortemente enraizados na matéria, é se esforçarem somente pela vida que conseguem enxergar, a vida material. Em outras palavras, nós estamos ainda muito agagados aos 5 sentidos da vida, que é normal. Isso também não é muito interessante, porque a gente passa a acreditar só naquilo que a gente pode pegar. Então a gente está ligado ao ouvir, ao sentir, ao cheirar, ao paladar e ao olfato, não é isso? Então esses 5 sentidos é que a gente, se de fato a gente vê, a gente acredita. Já dizia a senhora, gente, todos esses lugares que estão vagos aqui, está tudo cheio de espírito. Dá dinheiro. Tem gente que olhou mesmo. Até tá. Desculpa, meu irmão, é uma brincadeira, tá, meu irmão? Até tá. Mas eu não estou vendo, dá para acreditar? Sinceramente. Não dá, né? Mas tá. Outro dia nós temos os núcleos espíritas, né? Meu irmão, tá aí que nos ajuda. E levamos uma expositora lá no Núcleo do Retiro. O Núcleo do Retiro está começando agora. São muito poucas pessoas, né? E levamos uma expositora, eu fui levar, depois levei, deixei ela em casa e tudo. Aí no caminho ela falou, Antônio Carlos, olha, gente encarnada não tinha não, mas estava cheio de espírito.
vejo. Duvida disso? Vocês duvidam? Não olha de novo, não. Vocês duvidam? Não duvidem, não, gente. Esse centro aqui não tem paredes. Sabe? Então a gente precisa acreditar naquilo que a gente não vê. Essa é a verdadeira fé, não é? Essa é a verdadeira fé que Jesus, quando os discípulos, Senhor, aumenta-nos a fé. Como? Isso é uma propriedade individual de cada uma, não tem como. Senhor, dá-me coragem. Como? A coragem é uma coisa que você tira de dentro de você, não é fato? Então isso faz parte da evolução de todos nós. Vivendo materialmente, confiam e visualizam o futuro, por isso se esforçam, se sacrificam e agem com boa vontade da vida material. Bom, para que isso não passe em branco, a gente recorre também às literaturas, não da codificação, mas da literatura espírita, que é interessante. Nesse caso, aos mensageiros, onde Chico recebe a mensagem através de André Luiz. Então, o nosso instrutor Tobias fala a André Luiz da seguinte forma, puxando a nossa orelha de novo. Tarefeiros, ou seja, trabalhadores do conforto espiritual, encaminham para os círculos carnais em quantidade considerável, habilitados pelo nosso centro de mensageiros. Quer dizer, a gente vai, treina, se aperfeiçoa e combina, vou lá e vou fazer. Né? Aí chega aqui e não faz nada. São milhares de mensageiros aptos para o serviço, mas muito raros os que triunfam. Olha só que temeridade. Né? Espero que esses números tenham um outro sentido, porque nós já estamos em 2017, foi em 1800 alguma coisa. Não, 1900 alguma coisa. Alguns conseguem evolução parcial através da tarefa, outros muitos fracassam de todo. Longas fileiras partem daqui para o mundo carnal, devidamente instruídos, porque os benfeitores da espiritualidade superior, para intensificar a redenção humana, precisam de renúncia e altruísmo, que é amor ao próximo. Então ninguém sai, como foi dito, despreparado. Quando os mensageiros se esquecem do espírito missionário e da dedicação semelhantes, costumam transformar-se em instrumentos inúteis. Estão chamando novamente a nossa atenção para que a gente analise e veja se a gente, de alguma forma, está sendo útil na seara de Jesus. Acredite, meu caro, diz ele, André Luiz, que todo trabalho construtivo tem as batalhas que lhe dizem respeito. É uma pena que a gente não pôde passar os nossos vídeos que nós trouxemos para ilustrar, mas num deles, uma moça que está sendo convocada ao trabalho por um espírito que se aproximou dela, ela estava dizendo que o trabalho na casa espírita que ela gostaria é distribuir agasalho, é fazer sopão, é varrer, nada com a mediunidade. Ela queria escolher o que queria fazer. Ela não era um trabalhador de boa vontade, ela queria escolher a própria tarefa. São muito raros os servidores que toleram as dificuldades e golpes da linha de frente. Trabalhadores sem conta recuam quando a tarefa abre oportunidade mais valiosa. Gente, para subir tem que fazer esforço, não tem jeito. Se a gente não fizer um esforcinho, a gente não chega lá em cima. Raros triunfam, porque quase todos estamos ainda muito ligados a extenso passado de erros criminosos que nos deformaram a personalidade. E desse modo, prosseguimos por lá, agarrados ao mal e esquecidos ao bem. Bem, ainda bem que não são palavras minhas, são palavras que merecem crédito do instrutor Tobias André Luiz no livro Os Mensageiros. Então vocês veem que não sou só eu que sou o titular da noite a puxar a nossa orelha, não. Eles também puxam de vez em quando. Bem, eu acho que o tempo já se foi, né, meu caro? Nós temos lá 9 horas. Foi? Então foi. Então eu vou só deixar aqui no finalzinho aqui alguma coisa, nós teríamos mais alguma coisa, mais um vídeo, mas eu vou pedir perdão a vocês, porque de fato o tempo passou rápido. Aqui tinha mais um videozinho, deixando só esse aqui. Trabalhador da última hora, meus irmãos, é aquele que espiritualmente e materialmente cumpre os seus deveres. É aquele que luta incessantemente para modificar-se moralmente. É aquele que supera os próprios limites para ser fraterno. Em suma, o trabalhador da última hora é aquele que cumpre, luta e supera. Então a gente percebe que é uma grande oportunidade que nós estamos recebendo e que, de acordo com as nossas possibilidades, foi dito isso várias vezes para não dar a impressão de que é uma imposição, e não é. É apenas um chamamento ao bom uso do nosso livre-arbítrio, de que a gente de alguma forma se movimente e ajude, gente,
a essa doutrina se desenvolver. Vocês sabiam que no Brasil nós somos a terceira doutrina? Acho que vocês já sabem disso, né? Temos a católica, que é a doutrina máter, com não sei quantos milhões, temos a evangélica com não sei quantos milhões, e nós somos 3 milhões em números redondos. Nós precisamos divulgar isso, não para a popularização da doutrina, não é isso, para que essa verdade se espalhe e aqueles que não têm acesso tenham. E esse trabalho fundamental começa pelo nosso lar, pela paciência, pela compreensão, pela tolerância e pela coragem de, às vezes, calar a boca diante da ignorância. Eu costumo usar um verbozinho que não é brasileiro, que é francês, que diz assim: quando a gente tiver em alguma coisa que nos contraria e que a dificuldade bate na porta e que a gente vê que vai perder o controle, existe uma atitude a tomar, e uma atitude muito corajosa: fermer la bouche. Podem traduzir? Eu diria calar a boca mesmo. E é difícil, porque mora dentro da gente o orgulho, o milindre vem e a gente não consegue. E neste momento é que a gente consegue fazer com que a luz que a gente está adquirindo possa espargir na direção daquele que está sendo ignorante, que não está tendo visão para as coisas do Espírito. E é que consegue nesse momento manter a sua serenidade, que a espiritualidade vem e atua como base fundamental para ajudar aquele ignorante de falta de informação, tá, gente? E às vezes é ignorante mesmo, né? Mas ajudar para que possa naquele momento não fazer com que aquilo cresça a ponto de sair de um controle. Vocês perceberam, meus irmãos, quantas oportunidades nós temos? E o primeiro cadinho desse trabalho, podeis ter certeza, é o nosso lar. Meus amigos, muito obrigado, muita paz a todos vocês, coragem a todos nós, é um grande desafio, mas eu tenho certeza que a gente enfrentando isso com galhardia e com sabedoria, quando nós um dia desencarnarmos, e não é hoje, nós vamos chegar ao plano espiritual com a nossa vidinha, puxa caramba, 10 eu não mereço não. Mas uns 7,5, uns 7, quem sabe, não é? Quem sabe até um 8, não é? Mas também não sejamos tão ambiciosos e realistas. Nós temos ainda muitas questões interiores a serem vencidas. Muita paz a vocês, uma ótima semana e mais uma vez obrigado por tudo que vocês nos proporcionaram.